Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da EBD da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo nessa nossa lição mais uma vez, onde que nós vamos estar com o tema Buscando a Semelhança. E nós vamos identificar o que significa ser semelhante a Cristo, qual a importância dessa semelhança na nossa vida. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar a palavra do Senhor. Então, queridos, para nós iniciarmos esse estudo falando sobre buscar a semelhança, eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de Efésios, capítulo 4, versículo 13, que vai nos dizer assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pois bem, queridos, nós vamos identificar nessa lição de hoje a importância de ter a semelhança de Cristo na nossa vida. E eu começo já trazendo um esclarecimento de que o alvo de Deus para a vida do homem é que nós nos tornemos imagem e semelhança, semelhantes a Cristo. E também eu venho dizer para os irmãos também que não é algo fácil para nós, porque nós somos falhos, nós somos fracos. E sozinho nós não vamos conseguir nunca chegar a essa semelhança. Nós precisamos da ajuda, nós necessitamos contar com o auxílio de Deus para que nós cheguemos um dia a essa semelhança, ou que vivamos buscando sempre essa semelhança, sempre estar mais próximos, mais semelhantes das características de Cristo. E eu também digo que dois recursos são importantíssimos para a nossa vida, para que nós venhamos desenvolver essa semelhança. O primeiro seria a ajuda, o auxílio do Espírito Santo de Deus, e o outro suporte seria a palavra de Deus. Então nós vamos basear nosso estudo hoje nesses dois pontos, que seriam o Espírito Santo e a palavra de Deus. Pois bem, como eu falei, nós somos criados em imagem e semelhança de Deus, E isso vai dizer lá em Gênesis, no início, todo o início vai dizer em Gênesis ali que somos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu gostaria também de esclarecer de que por que nós somos criados à imagem e semelhança? Porque na nossa essência nós fomos criados para ser seres imortais, Nós não fomos criados para experimentar a morte espiritual, ou seja, espiritualmente nós somos eternos, e também nós fomos criados para que o nosso corpo ele sobreviva a essa vida terrena, para que venha alcançar futuramente a vida espiritual, a vida eterna, que já foi falado em outras lições. Então, Deus ele não morre, se assim eu posso dizer de uma forma bem clara. Deus não morre, Ele é imortal, Ele era e é e será. Antes de todas as coisas existirem, Ele já existia, e também Ele vai continuar existindo durante toda a eternidade. E como nós fomos criados à imagem e semelhança dEle, e isso existe dentro de nós, esse anseio, e eu creio que já foi falado em alguma outra lição também, de que nós somos seres eternos. Então nós temos que buscar dentro de nós e buscarmos na nossa vida o alvo final, o objetivo final, que é a eternidade. Nós somos imortais, espiritualmente nunca vamos morrer. Fisicamente sim, chega aí 60, 70, 80, 90, 100 anos, seja a idade aí, ou às vezes mais novo, mas fisicamente sim nós vamos ser mortais, mas espiritualmente não. E isso é o que nos assemelha a Cristo, a Deus, E Cristo ele vai trazer características importantes para essa semelhança, Já que Pai, Filho e Espírito Santo são um, então a característica deles em si, a essência seria a mesma.
E também Deus ele deseja que você e eu nos tornemos santos, vivamos em santificação, nesse processo de santificação. E nós temos que assumir os valores, né? Esse ser santo seria de assumir valores, atitudes e características, né, próprias de Cristo, que é o exemplo que nós temos aqui de santificação, né, de ser santo, ou seja, na nossa vida, nesse processo aí de buscar a semelhança de Deus, nós vamos assumir os valores que Cristo assumia, nós vamos também assumir, ter atitudes que Cristo teria, e também nós vamos atribuir para a nossa vida, para o nosso caráter, aquilo que também Jesus tinha no seu caráter. E isso vai fazer com que nós sejamos semelhantes a Ele, né? E pois bem, e para afirmar isso, essa fala dessas características, né, seria, né, os valores, atitudes e caráter, eu gostaria de estar fazendo leitura do texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que vai dizer assim: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros. Ou seja, essas características aqui, né, para que nós nos tornemos santos, são, olha só o texto dele vai dizer, seria uma herança incorruptível, ou seja, nada a corrompe, sem mácula, né, sem pecado, sem falha nenhuma. Aí fala que é imarcessível e reservada nos céus para nós, ou seja, Deus ele reservou essas características, né, para sermos semelhantes, e reservou nos céus para nós, para que nós vivêssemos buscando, quando nós assumimos esse compromisso, quando nós assumimos viver de acordo com os exemplos que Cristo ele tem, que é registrado na palavra de Deus, e que nós assumimos, né, o compromisso de não, vou seguir, vou querer que as características de Cristo, o caráter de Cristo seja na minha vida. Essa bênção, essa herança e toda essa característica, todo esse ensinamento, todo o comportamento foi reservado para cada um de nós. Deus ele criou toda essa atmosfera, se assim eu posso dizer, criou isso tudo vai estar atribuído na santidade, né? no ser santo. Ele criou isso com o intuito, botando isso na vida de Cristo para que nós nos espelhássemos nele. E por isso que Cristo ele tem que ser um exemplo na nossa vida. Cristo ele tem que ser sempre o primeiro exemplo. Antes de nós tomarmos exemplos de pessoas, Cristo ele não pecou, Cristo ele não errou, Cristo ele não murmurou. Então esses são exemplos que existem na pessoa de Cristo, o caráter de Cristo que nós devemos atribuir à nossa vida. Também Deus ele deseja, uma transformação do nosso caráter. Ele vai desejar que esse caráter que foi afetado pelo pecado, ele venha a ser transformado, ele venha a ser renovado. E quem vai auxiliar a nós para termos esse caráter transformado, esse caráter que foi afetado pelo pecado, vai ser o Espírito Santo de Deus, que é a ferramenta, uma das ferramentas que eu falei. O Espírito Santo de Deus ele veio com o intuito de nos consolar, como a Bíblia fala que ele é o Consolador, mas ele também ele vai agir poderosamente na nossa vida, para que venhamos ser transformados dia após dia, para que o caráter, o Espírito Santo de Deus ele vai produzir o caráter de Cristo na minha vida e na sua vida. E isso é muito interessante nós observarmos. O Espírito de Deus, esse Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele tem o poder de operar essa transformação no meu caráter, na minha vida, na sua vida, no nosso ser. Ele tem esse poder, porque Deus permitiu. E um outro texto também que vai firmar essa minha fala seria o de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. E esse texto ele vai dizer que porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, a vontade de Deus ela vai ser executada na minha vida e na sua vida através da ação do Espírito Santo. Ou seja, o querer, a vontade dele, a boa vontade, o texto ainda fala, a boa vontade vai ser executada na nossa vida por intermédio do Espírito Santo de Deus. Então Deus ele vai gerar em nós, através do Espírito Santo de Deus, o caráter de Cristo. Ele vai gerar em nós, vai fazer aquela transformação através do Espírito Santo de Deus.
Também Deus ele usa a palavra, que seria a segunda ferramenta, para nos auxiliar no processo dessa transformação. Quando nós começamos a criar semelhanças a Cristo, Deus ele vai usar a palavra dele, que é a palavra verdadeira, que é perfeita e agradável. Então, para ter em nós essas características de Cristo, nós vamos precisar assumir o compromisso, fazer a nossa parte, e também nós vamos precisar mudar nosso pensamento, nossa forma de pensar. Então vamos lá, assumir o compromisso é dizer eu dizer para mim mesmo e você também para você mesmo. Eu hoje assumo um compromisso não somente com Deus, mas também comigo mesmo, que eu vou fazer com que as portas do meu coração sejam abertas para que haja transformação. E vou fazer parte, a minha parte. Eu vou deixar de lado as coisas que não provêm de Deus e vou buscar mais a Deus, vou buscar em oração, vou buscar na leitura da palavra, vou buscar me alimentar para que eu seja transformado, para que as características de Cristo, os frutos que o Espírito Santo tem, ele venha reinar na minha vida. E também eu vou mudar minha forma de pensar, vou pedir para que o Espírito Santo de Deus ele entre na minha vida e mude meu pensamento. As coisas que talvez poderiam ser agradáveis, pedir ao Espírito Santo de Deus para que entre na minha vida, no meu entendimento, e mostre o quanto que isso não agrada o coração de Deus, quanto que as coisas do mundo elas são prazerosas momentaneamente, mas isso não vai gerar um prazer eterno, e Deus não se agrada dessas atitudes, das coisas mundanas que Satanás coloca na nossa vida, que são aparentemente boas e agradáveis. Então, esses 3 pontos, eles são importantíssimos, e a palavra de Deus vai nos orientar de tal modo onde que nós vamos começar a mudar nosso entendimento, como Romanos 12 fala, buscar transformação, renovação da nossa mente. Nós precisamos buscar fazer a nossa parte, nos manter distante das coisas que não provêm do Senhor e lutar, contra os desejos carnais, e também assumir um compromisso com Deus de caminhar firmemente dia após dia. E isso também vai fazer com que a nossa transformação ela venha acontecer. E eu posso também dizer que o Espírito Santo de Deus, ele vai usar a palavra, a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ele vai usar para nos tornar semelhantes a Cristo. E João 17 vai dizer assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando João ele fala isso, que é para nós sermos santificados, ou seja, sermos transformados, santificados na verdade, é que essa palavra de Deus, a palavra que é verdadeira, ela vai gerar em nós essa santificação, essa transformação. Por isso que a palavra de Deus ela é muito importante. Não tem como nós vivermos sem a palavra de Deus. Porque imagina, você e eu não vivemos sem o alimento físico, um arroz, um feijão, seja uma carne, que existe proteínas nos alimentos que é necessário. E para nós crescermos espiritualmente, para nós sermos alimentados, sermos fortes, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Então, de forma alguma, você e eu vamos conseguir viver sem a palavra de Deus. Então, essa palavra, ela que vai nos alimentar de certa forma, e que vai nos manter firmes, ela que vai nos orientar com o auxílio do Espírito Santo a sermos pessoas novas, com a mente transformada, renovada, buscando a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, buscando sermos espiritualmente igual ao nosso Senhor Jesus Cristo. E também eu posso dizer que Deus ele vai usar alguns problemas, às vezes algumas dificuldades, algumas provações, para também trabalhar no nosso caráter e termos caráter de Cristo. Basta você e eu pensarmos naquilo que Jesus sofreu todo o tempo no seu ministério durante 3 anos, as provações que ele teve no deserto, também os momentos onde que ele era chicoteado, onde que ele era mutilado, e de forma alguma ali
ele reclamou porque ele entendia, ele sabia que tudo aquilo fazia parte do plano de Deus para a vida dele. E ele provou ali, através das suas ações, que valeria a pena segui-lo, que valeria a pena, ou hoje nós temos como exemplo, que vale a pena seguir os exemplos de Cristo, porque o objetivo final é realmente sermos semelhantes a quem nos criou. Né? E esse Jesus Cristo também, da mesma forma, ele foi criado pela mesma pessoa, pelo mesmo Deus que nos criou. Ele não murmurou, ele não questionou, ele seguiu a vontade do Mestre, ele deixou sua palavra para que nós fôssemos orientados. Então nós temos que tomar como exemplo, não murmurar, não questionar, mas seguir aquilo que Deus ele quer para a nossa vida. Então os problemas eles vão vir, as dificuldades, as tribulações, as perseguições, elas vão vir justamente para trabalhar no nosso caráter. E basta, como eu falei, lembrar que Jesus ele foi perseguido, ele foi mutilado, ele sofreu, e tudo isso foi para que o reino de Deus fosse glorificado, que as pessoas enxergassem nele as características de Deus, do Deus que criou o mundo, o Deus que ama o mundo, o Deus que vem amar o pecador, o Deus que ama aquele que não conhece ainda suas palavras, mas ele deixou o exemplo de Cristo para que vidas fossem alcançadas. E por isso ele vem mostrar também que nós devemos ser semelhantes a Cristo, para que venhamos ser servos verdadeiros como Cristo foi. Queridos, para nós concluirmos essa lição, eu gostaria de afirmar aqui alguns pontos, que seria no caso que Deus tem propósitos na nossa vida, e um dos propósitos seria de nos tornar semelhantes a Cristo, de nós olharmos para Cristo como um exemplo. O Espírito Santo de Deus ele vai trabalhar na nossa vida juntamente com a palavra de Deus, que vai gerar em nós essa transformação. Também essas provações que nós vivemos no mundo, dia após dia, elas vão gerar em nós uma fortaleza no nosso caráter. Ele vai nos lapidar, aonde que nós vamos enxergar toda a provação de uma forma diferente, não somente como um problema, mas sim como um momento aonde que Deus quer trabalhar na nossa vida. E também nós devemos mudar nossa forma de pensar e deixar com que as características de Cristo ela reinem na nossa vida, reinem no nosso coração. Eu espero que Deus abençoe, e creio que Deus vai abençoar a tua vida. Ele vem abençoar também a sua casa, que você deseja, anele muito, e eu também nós juntos venhamos desejar cada vez mais ser semelhantes a Cristo. E para isso nós devemos buscar dia após dia a presença de Deus, nós devemos buscar sermos alimentados pela palavra do Senhor. Antes de nós concluirmos esse vídeo aqui, vamos estar orando e pedindo que Deus ele mude nosso caráter, e que Ele venha fazer com que a vontade dEle e que os exemplos de Cristo, as características de Cristo venham reinar na nossa vida. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Pai, nós te louvamos por mais um dia que o Senhor nos deu. Também, Deus, pelo Senhor ser maravilhoso e pelo Senhor, Deus, nos amar tanto. No nome de Jesus nós pedimos que as características de Cristo elas venham reinar no nosso ser, no nosso coração. Que Deus, que nós possamos entender que toda provação ela tem um objetivo, que o Senhor quer fazer, Deus, com que o nosso caráter seja lapidado, seja transformado. Deus, que também dia após dia nós possamos ver a ação poderosa do Senhor na nossa vida, no nosso coração. E nós colocamos diante do Senhor nossa vida e pedimos que o Senhor venha fazer morada no nosso coração e que venhamos a ser semelhantes a Cristo dia após dia, Pai. Essa oração, Deus, que eu te faço, agradecendo por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe tua vida, abençoe tua semana que se inicia, e que você não deixe de forma alguma com que as tribulações ela te desanime, mas que você enxergue que Deus ele está no negócio, que Deus ele está agindo poderosamente e que Ele quer que você e eu sejam semelhantes a Cristo, a quem também morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então fique com Deus, queridos, e até a próxima.